gravação. Então, bom dia. Dando continuidade à população, vamos iniciar nossa correção. E para responder a questão 1, eu convido a Rebequinha, a aluna Rebeca, para dar a resposta. Então, vamos lá. No que diz respeito à população, o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde um número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função de quê, Rebeca? Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Isso. É uma problemática, viu, galera? No que diz respeito à população da Europa, eles frearam demais no que diz respeito à taxa de natalidade. E hoje, o que eles sofrem? Eles sofrem com a população idosa, ok? Eles vêm sofrendo com essa população idosa, dando algumas características até mesmo negativas. Essas características negativas estão relacionadas com a falta de mão de obra jovem. Ou seja, a população da Europa ocorreu um planejamento familiar extremamente severo, ok? Fazendo com que, na atualidade, falta mão de obra jovem. Então, a resposta está exata, ok? Façam as devidas correções. E vamos agora para a questão de número 2. A questão de número 2 é verdadeiro ou falso. Quem vai responder é o Cauã, ok? Tá comigo não. Não, já estou. Pessoal, vocês desligam o microfone de vocês, por favor. Só o Cauã. Foi mal. Senão atrapalha tudo aqui. Um estudo sobre a dinâmica da distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento da compreensão dos seus indicadores demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, analise as proposições abaixo, assinalando V para as afirmativas, ou verdadeira, ou F para as falsas. Então, vamos lá, Cauã. Primeiro aí, a densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela população absoluta. Verdadeiro ou falso? O que é verdadeiro? A densidade demográfica é obtida a partir da divisão superficial territorial de um lugar pela sua população absoluta. Verdadeiro ou falso? Professor, eu coloquei verdadeiro. Alguém discorda, pessoal? Mas tô achando falso. Sim, eu coloquei falso. Colocou falsa? A resposta exata, ela é falsa, tá? A densidade demográfica, ela é obtida a partir de uma visão superficial, certo? Tem que dividir. Só que vai entrar tanto a questão da população absoluta quanto a população relativa de um determinado local. Próximo item. O crescimento vegetativo é calculado com base na taxa de natalidade, mortalidade e migração? Verdadeiro ou falso? Coloquei falso. Isso. Se ele tivesse colocado aí, ó, Cauã, o crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de natalidade e mortalidade, até sim. Só que ele colocou o critério de migração. E migração, esse movimento sazonal de uma pessoa de um local para o outro, aí não vai estar relacionado com o crescimento vegetativo, não, tá? É o número de óbitos relacionado com o número de nascimentos. O superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Verdadeiro ou falso? Coloquei verdadeiro. Verdadeiro, tá? O superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, mas também pelas condições socioeconômicas. A partir daí, vocês vão observar que um local onde tem uma estrutura melhor
com certeza ela vai ter uma fixação melhor para urbanizar, para fixar casas, prédios, etc. Ok? Próximo item. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbito de crianças menores de 1 ano. Mamão com açúcar, né não, Cauã? Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Sim, eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro, né? Taxa de mortalidade infantil. Ou é um natimorto, ou quando nasce ele já vem a óbito. E essas características, quando a criança vem a óbito, está relacionado com vários outros critérios, tá? Última, a taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de um outro indicador, que no caso é a natalidade. A taxa de natalidade tem a ver com a taxa de fecundidade? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Sim, Sim, lógico que sim. A partir do momento que a... verdadeiro. Verdadeiro. A partir do momento que a mulher ela já está propícia para a fecundidade, então, se não usar os métodos contraceptivos, com certeza ela vai estar propícia para a natalidade, para ter o bebê. Então, beleza, Cauã? Agora vamos para o Ítalo. Mesmo esqueminha, viu, Ítalo? Sobre os aspectos da população mundial, marque V para as alternativas verdadeira e EV para as alternativas falsa. Então, temos aí os itens. Então, vamos lá. O continente africano ele possui elevadas taxas de crescimento populacional. Entretanto, seu continente só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Verdadeiro ou falso? Coloquei verdadeiro, professor. Certinho, viu, Ítalo? O continente africano não é nada novo para a gente, né? Principalmente para vocês. É um continente sofrido, é um continente explorado, no qual existem elevadas taxas de natalidade da população e também existe uma expectativa de vida relativamente baixa, né? É um continente no qual vários países ainda não têm acesso à água potável, não têm acesso a métodos contraceptivos, não têm acesso à vacina e etc. Então, uma das características é um continente com elevadas taxas de crescimento populacional, porém a expectativa de vida é baixa. P de bola. O crescimento vegetativo da população latino-americana é uma maneira geral muito baixo, pois as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Verdadeiro ou falso? Falso. Coloquei Falso. falso. Isso, falso. Olha só, o crescimento vegetativo da população latino-americana é, de maneira geral, muito baixo. O crescimento vegetativo desses países são elevados, né? Ou seja, vamos pegar o caso do Brasil, vamos pegar o caso dos países latino-americanos, no qual a taxa de natalidade melhorou, só que ainda vem ocorrendo o quê? Se a gente for para a região Nordeste, vamos perceber que a população lá tem 8, 9, 10 filhos ainda para servir como mão de obra e não tem um planejamento familiar propício. C. O rápido crescimento populacional intensifica problemas ambientais de um determinado local. Essa é fácil demais. Verdadeiro. Lógico que é verdadeiro. Se a população está intensificando, está crescendo demais, a necessidade de construir uma nova cidade. Quem casa, quer casa. Já diz o ditado popular. Então, à medida que a população vai crescendo, há necessidade de construir uma cidade. Seja uma cidade planejada ou não, vai ter que construir. Seja uma cidade planejada, seja uma favela, vai ter que construir. E a partir daí, como o colega falou, vai surgir os problemas ambientais. Vamos para o próximo item. A população da Europa ela tem aumentado cada ano. Consequência da elevada expectativa de vida, ela parece um pouco com aquela que o colega respondeu. A população da Europa tem aumentado a cada ano. Consequência da elevada expectativa de vida e das taxas de natalidade. Certo ou errado? Falso. Falso. Falso, tá? Olha só, ele entrou em controvérsia.
a população da Europa tem aumentado a cada ano. Eu falei para vocês que houve um controle de natalidade, onde que as taxas de natalidade elas diminuíram. A expectativa de vida elevou, beleza. A população é idosa. Então, aí há uma controvérsia. Para finalizar a questão, último item para o Ítalo. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior a expectativa de vida dos seus habitantes? Verdadeiro. Verdadeiro. É só vocês começar a associar um país desenvolvido com um país subdesenvolvido. Quanto maior o nível de desenvolvimento, com certeza o país ele vai injetar lá no IDH, no que diz respeito à expectativa. Quanto menor o desenvolvimento, aí o governo ele vai deixar a desejar nos outros requisitos. Então, vamos aqui para a questão número 4. Quem vai responder a questão número 4 é a Carlinha. É a Carla. Então, vamos lá. O envelhecimento da população está mudando radicalmente. As características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas de 30% da população total. Graças ao avanço da medicina, da ciência, a população cada vez mais vai. Esse daqui a gente repetiu, não foi? Foi. Declínio da taxa de natalidade. Então vamos aqui para a questão número 5. Questão número 5, Brian. Em 2010, o IBGE realiza o Censo Demográfico Brasileiro, cuja aferição total será concluída em 2012. Contudo, a realização dos últimos PNADs, esse PNADs é uma estatística que permite firmar sobre a população brasileira nas últimas décadas. Dentre o requisito do IBGE, qual o item correto? Brian. Eu escolhi a letra E. Isso. Letra E. É de Helenilson. Houve um efeito combinado da redução dos níveis de fecundidade e da mortalidade do aumento da expectativa de vida. Com certeza, pessoal. Olha só. Segundo o IBGE, eles começaram a estudar a demografia, né? Começaram a estudar a demografia do local, de uma região. Aí eles começaram a perceber que houve o quê? Uma combinação, uma redução dos níveis de fecundidade. Se houve uma redução nos níveis de fecundidade, é porque houve um planejamento familiar. Hoje você casa, aí você vai curtir o casamento, vai viajar, vai propiciar uma vida conjugal a dois, aí depois que vai pensar em ter filhos. Ok? Questão 6 e última. A dúvida é somente para associar. Faça a correlação correta a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano e depois assinale a alternativa com consequência correta. Então, vai ficar aí, ó. Taxa de natalidade. Duda, o que é uma taxa de natalidade? Calma aí. Pera. Vou ver aqui. Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da população, é calculada a cada 1.000 habitantes. Isso, exato. Taxa de mortalidade. Representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada 1.000 habitantes. Pera, calma, tá certo? Tá certo. Taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade aqui. Representa a medida de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. É o que eu falei para vocês. A partir do momento que ela está em um período fértil, ela pode propiciar ter filhos. Entendeu? Isso é uma característica, pessoal, muito acontece nos países subdesenvolvidos. Gravidez indesejada, ou acelerar esse processo que não é legal. Tá? Crescimento vegetativo. Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. E para finalizar, a mortalidade infantil. Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculado a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, nós finalizamos aí nossa correção.
mamão com açúcar, tá? Vou deixar depois outras atividades para vocês e a gente já entra na próxima